Graças a Deus, que Deus e os céus te abençoe neste momento. Eu estou aqui ao vivo, direto do meu canal do YouTube, Pastor Nathan Souza, para realizar hoje o 11º dia da poderosa campanha do jejum de Daniel. Nós estamos hoje realizando o 11º dia. Hoje é segunda-feira, tá? Do ano de fevereiro, do ano de 2025, mês é fevereiro, e esta oração de hoje é para que Deus ele possa te dar o fortalecimento espiritual. Eu quero pedir para vocês que já estão aqui nessa live, neste momento, eu quero pedir que você vai deixando nos comentários o seu nome, seus pedidos de oração, para que eu possa orar pela sua vida e pela sua família. E coloque também o nome de um familiar seu. Talvez você tenha um familiar que está passando por um momento de enfermidade, está passando por um momento difícil, essa pessoa foi diagnosticada com uma doença, essa pessoa foi desenganada pelos médicos. E a sua fé pode salvar essa pessoa. Então deixe nos comentários deste vídeo o nome desse familiar para que eu possa orar e interceder a Deus pela vida dele. Aqui nesse azeite já tem o nome de várias pessoas aqui nesse azeite. Esse azeite aqui já está com o nome de várias pessoas. Como você vê aqui, ó, tem o nome de várias pessoas aqui nesse azeite. E o seu nome também, mesmo que ele não esteja aqui por escrito, mas espiritualmente está aqui dentro desse azeite, aonde Deus está purificando. E Deus, a partir de hoje, a partir desse dia, do 11º dia da campanha do jejum de Daniel, a partir desse dia, Deus vai começar a operar na sua vida. Tem pessoas que estão firmes aqui conosco desde o primeiro dia da campanha. São 21 dias e hoje nós estamos no 11º dia e tem pessoas que já estão desde o começo, na mesma fé, nunca desistiram. E a própria palavra de Deus diz que a bênção para a vida do homem de Deus, a resposta, a salvação, a vida eterna, ela tem que ser, para a pessoa garantir a resposta de Deus, para a pessoa garantir a salvação, ela tem que permanecer até o fim. Um exemplo, você quer uma bênção através dessa campanha. Você tem que começar essa campanha do começo ao fim, tá? Do começo ao fim você tem que participar da campanha. Ah, pastor, mas eu não posso participar do começo ao fim. Do começo, dos primeiros dias até os últimos dias. Então, amém, graças a Deus. Mas o importante é que você também está vivendo a mesma fé. É porque tem pessoas também que estão no trabalho, pessoas que estão trabalhando no horário da live. Eu faço as lives todos os dias ao vivo, às 19 horas. Tem pessoas que nesse horário elas estão trabalhando, mas o importante é que vocês estão acompanhando no horário ou até depois do horário também as lives, tá bom? Eu quero entregar para vocês neste momento uma palavra poderosa da parte de Deus. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa palavra. Mas antes de eu entregar a palavra, eu quero fazer uma oração especial para que Deus já possa, já neste momento, te dar um fortalecimento, para que Deus possa te dar força, a força espiritual dele sobre a sua vida, tá bom? Vamos entrar em oração? Você já deixou nos comentários os seus nomes, seus pedidos de oração, já deixaram? Então agora nós vamos entrar em oração. Ore comigo neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, em Tua presença aqui estamos nós, meu Senhor, pela fé, porque cremos que o Senhor se faz presente em nossas vidas. E neste momento, ó meu Senhor, buscamos a proteção do Senhor, buscamos a Tua paz, buscamos o livramento do Senhor, buscamos a força do Senhor. Pois só o Senhor pode nos fortalecer espiritualmente. E nós já temos passado por momentos difíceis, Senhor. Momentos esses que já têm vindo nos nossos pensamentos, o pensamento de desistir,
de parar, de jogar tudo por alto, jogar tudo, desistir de tudo, meu Senhor. São os pensamentos que têm vindo na nossa mente, mas o Teu Espírito Santo tem falado conosco, tem pedido para nós não desistirmos, para nós permanecermos firmes. A Tua palavra, meu Deus, tem nos orientado isso, e nós vemos o exemplo na Tua palavra, meu Senhor. Como a perseverança de muitos homens e mulheres de Deus fizeram com que eles fossem abençoados através da perseverança. E estamos aqui nesse 11º dia da campanha do jejum de Daniel, na perseverança, intercedendo ao Senhor pelas nossas vidas, para que o Senhor possa nos dar força, para que o Senhor possa guardar a nossa alma. Nós entregamos, meu Pai, a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos o nosso casamento, a nossa vida espiritual, a vida financeira, a vida dos nossos filhos, nossas filhas. Nós entregamos em Tuas mãos. Eu oro como se fosse essa pessoa orando comigo. É por isso que eu estou intercedendo ao Senhor, porque eu estou orando como se fosse essa pessoa orando com as mesmas palavras, Senhor. Então, ouça as nossas orações e age de misericórdia na nossa vida. Tenha misericórdia dessa criatura, deste homem, desta mulher, que neste momento está pedindo a misericórdia do Senhor. Inclina os Teus ouvidos, meu Deus, e ouça os nossos clamores, ouça as nossas orações, as nossas súplicas. Porque, meu Pai, se o Senhor não nos ajudar, quem vai nos ajudar, meu Senhor? Se o Senhor não nos socorrer, quem vai nos socorrer? Se o Senhor não nos dá o livramento, quem vai nos livrar do mal, Senhor? Mas o Senhor pode fazer tudo isso e muito mais, se confiarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. A Tua palavra mesmo diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. E nós temos mantido este temor, essa obediência diante de Ti. E nós pedimos que o Senhor, meu Pai, faça com que nós sejamos bem-aventurados em tudo que nós fizermos, em todos os nossos projetos, para que nós sejamos bem-aventurados aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós colocamos a planta dos nossos pés, nós seremos bem-aventurados pelo Senhor. Confiamos nesta direção de Ti, meu Pai. Confiamos na direção do Senhor. Confiamos na voz do Espírito Santo, de mais ninguém. Apenas a voz do Espírito Santo é ela que nós ouvimos, que é a voz do Senhor. Nós ouvimos a Tua voz e esperamos pela resposta do Senhor. Então, neste momento, nós entregamos este culto, essa live em Tuas mãos. Toma a direção de tudo, da palavra, das orações. Toma a direção da vida de todas as pessoas que estão aqui conosco neste momento. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga graças a Deus e que Deus ele abençoe a sua vida muito mais ainda, tá bom? É apenas o começo desta live. Agora, neste momento, eu já quero entregar a palavra de Deus para você. Mas antes, você que está aqui conosco nesta live ao vivo, deixa nos comentários dessa live o seu nome, nome do seu familiar, seu pedido de oração. Deixe também aqui o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se neste canal, porque a partir deste momento que você se inscrever, você vai estar debaixo da cobertura espiritual de oração. E aonde você colocar os seus pés, você estará debaixo das nossas orações. Por isso que é importante você inscrever-se, porque a partir do momento que você se inscrever, você vai se tornar um membro, uma ovelha aqui do canal e receberá todos os dias as orações diárias, tá bom? Eu vou entregar a direção de Deus para a sua vida. Você que está na sua casa, você que está no seu trabalho,
para o que você estiver fazendo. Você já passou o seu dia e muitas das vezes esse dia não foi de muita alegria para você. Foi um dia de sofrimento. Já se começou uma semana em meio ao sofrimento, em meio à tristeza, à angústia. Mas Deus vai reverter essa situação. Escute isso. Deus vai reverter essa situação. Independente do que você esteja enfrentando, Deus vai reverter essa situação. E é necessário que você levante a sua cabeça e entenda que Deus quer mudar a sua situação, que Deus quer mudar essa forma a qual você está vivendo. Deus quer fazer você se tornar uma nova criatura, para que você possa alcançar coisas novas diante de Deus, para que você possa viver o algo novo diante de Deus. Nós vamos meditar nessa palavra, preste muita atenção na direção de Deus. Escute o que Deus vai falar com você aqui agora nesse momento. Livro de Mateus, capítulo 13, versos 1. Mateus, capítulo 13, versos 1. Diz assim a palavra do Senhor. Faça esse momento de silêncio e apenas ouve o que Deus vai falar com você, tá bom? Porque a palavra, ela é a voz de Deus. E quando Deus está falando, nós temos que manter silêncio e observar os detalhes da Escritura. Mateus capítulo 13, versos 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e ele se assentou neste barco. E toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas. Jesus ele tinha o costume de pregar, de falar para as pessoas por parábolas, porque Jesus falava de coisas relacionadas ao reino de Deus, do lado espiritual. E como aquelas pessoas eram pessoas carnais, não tinha ainda um amadurecimento espiritual, aquelas pessoas dificilmente iriam entender o que Jesus falava. Então Jesus tentava traduzir as palavras dele por parábolas, por exemplos de coisas, tá? A parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola da pérola, a parábola da rede, a parábola do tesouro escondido. Jesus deu exemplo por várias parábolas para que as pessoas entendessem o que ele estava tentando explicar para elas. Eis que o semeador, continuando, diz assim, eis que o semeador saiu a semear. Jesus começou a dizer a parábola do semeador. E ele diz, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz. Queimou porque não tinha raiz. Secou-se então aquela planta. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu entre boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor Jesus Cristo tem a dizer. Então ele está dando um exemplo sobre várias sementes que foram plantadas em terrenos diferentes. A primeira semente, ela foi plantada, uma caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. A segunda semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, ela secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. A quarta semente caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então os discípulos, versículo 10, se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram:
Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Olha só. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Então, as pessoas que estavam ali, elas não entendiam a explicação de Jesus, que era por parábolas. Aquelas pessoas não entendiam porque o coração daquelas pessoas estavam endurecidos. Primeiramente, porque aquelas pessoas não reconheciam Jesus como Filho de Deus, tá? Aquelas pessoas não reconheciam Jesus de forma alguma. Alguns daquelas pessoas que o reconheceram, mas a maior parte daquela multidão nunca reconheceu Jesus como Filho de Deus. E o coração delas estava endurecido. Então Jesus ele estava tentando falar de alguma forma para que aquelas pessoas entendessem o que ele falava. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Tem pessoas que o esclarecimento de Deus vem para os ouvidos dela, mas como o coração dela está endurecido, ela até entende que aquilo é uma palavra verdadeira, é uma palavra para que ela se converta. Mas como o coração dela está endurecido, ela não recebe a palavra. E aquela palavra, ela passa como se passasse desapercebida aos ouvidos daquela pessoa. A explicação da parábola, versículo 18. Jesus, como ele viu que as pessoas não entendiam, e nem sequer os discípulos, ele deu a explicação da parábola. Ele explicou a parábola. Versículo 18. Disse Jesus: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Observe o que significa a parábola do semeador. Da mesma forma que Jesus pregava para aquelas pessoas e elas não entendiam porque estavam com o coração endurecido, isso pode acontecer no dia de hoje. Então, peça a Deus para amolecer o seu coração, para você receber a direção de Deus, tá bom? Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, olha só, a todas as pessoas que ouvem a palavra do reino de Deus e não a compreendem. Por que elas não compreendem? Porque o coração delas estão endurecidos, estão cheios de raiva, de rancor, de ódio, raiva da igreja, do membro, do obreiro, do pastor, do presbítero. Tá? A pessoa, quando ela tem ódio no coração, quando ela tem mágoa de alguém, ou sequer do seu pastor, do seu obreiro, do seu bispo, quando essa pessoa tem mágoa daquele ser, tudo que aquela pessoa fala não é agradável para ela. Então, muitas pessoas ali rejeitavam Jesus porque não queriam reconhecer ele como Filho de Deus. E Jesus diz: ouçam, portanto, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Essa é a função do diabo. Muitas pessoas que estão aqui ao vivo conosco neste momento, essas pessoas vão ouvir essa palavra e como elas não têm um coração voltado para Deus, elas vão sair daqui nessa live e não vão nem sequer lembrar do que foi pregado aqui. Mas muitas pessoas se converterão a Deus através dessa pregação. Outros nem sequer ouvirão e se ouvirem não se arrependerão, porque o maligno virá
e irá tirar a palavra do coração deles. Por isso, eu sempre falo para vocês, se tem uma coisa que vocês têm que encher a mente de vocês, é da palavra de Deus, é dos louvores, das orações, dos jejuns, do temor a Deus. O teu coração tem que estar cheio de justiça. Você tem que anseiar pela palavra, tem que sentir sede de Deus, para que o seu coração se encha. O que é o seu coração? É a sua mente, para que a sua mente se encha da própria palavra de Deus, e assim o maligno não vai poder tocar em você. Mas se você estiver com o coração endurecido, cheio de raiva, de rancor, de mágoa, de ódio, você vai ouvir a palavra, mas o diabo vai vir e vai arrebatar o que lhe foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha só, a primeira semente que foi semeada à beira do caminho, o maligno veio, arrebatou aquela semente do coração daquela pessoa. O que foi semeado em solo rochoso, a segunda semente, a semente que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas essa pessoa não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Você já viu muitas das vezes os membros fervorosos na igreja? Aqueles membros do glória, do aleluia, do Deus seja louvado, do grande Deus, Deus poderoso. Tem crente que você ele está na igreja e você diz glória a Deus e ela fala lá do fundo da igreja, você ouve o grito, aleluia. Outros gritam em grande voz, Deus poderoso. São pessoas que muitas das vezes elas não prestam atenção na palavra, como está dizendo a Escritura. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. É tanta alegria, pula para lá, pula para cá, de tanta alegria por ter recebido a palavra. Mas como essa pessoa não tem raiz, não foi uma pessoa que se preparou, ela não se capacitou para ter uma estrutura para guardar aquela escritura, aquela palavra, ela só recebeu com alegria e aquela alegria passou, veio o diabo e tirou a palavra dele, ou seja, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chegar a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E realmente é o que acontece com muitas pessoas. Eu sempre, quando estou ouvindo as pregações, eu prefiro manter silêncio. Eu não prefiro ficar dando glórias, aleluias. Não sou contra isso. Se você dá glória, amém. Glória a Deus, amém, aleluias. Mas, no momento da palavra de Deus, é momento de silêncio. Porque é Deus falando para te exortar, para te ensinar, para fazer com que você se amadureça, se volte para Ele. Tá? Então, sendo de pouca duração, quando chegar o momento da angústia, essa pessoa, e o momento da perseguição, por causa da palavra, logo essa pessoa se escandaliza. E é o que você mais tem visto. Pastores fervorosos, bispos fervorosos, mas no momento da perseguição se escandalizaram a igreja, abandonaram o altar, se afastaram do caminho de Deus, e muitas das vezes você viu um pastorzinho lá que ninguém dava nada por ele, ninguém dava valor por aquele pastor, mas está firme até hoje, como uma rocha inabalável, e nada derruba a estrutura daquele homem e daquela mulher. Por quê? Porque são pessoas cautelosas, são pessoas pacientes, são pessoas que aprenderam a viver o verdadeiro evangelho de Deus, sem muito fervor. Uma pessoa paciente, cautelosa, sabe onde colocar os seus pés. Assim tem que ser o homem e a mulher de Deus. A terceira semente, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra de Deus.
Vamos voltar no livro de Mateus novamente, alguns versículos antes, capítulos antes, na verdade. Jesus ele vai falar que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que Jesus estava dizendo aquela passagem? Porque, meu irmão, é muito difícil uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa, ela reconhecer Deus como autor e consumador da fé. É muito difícil essa pessoa, Deus chegar diante dessa pessoa e pedir para ela abandonar a riqueza para servir a Deus de verdade. É muito difícil que essa pessoa abandone a sua riqueza para servir a Deus. Um exemplo disso foi do jovem rico, quando ele chegou diante de Jesus e disse: Jesus, eu tenho cumprido todos os seus mandamentos, não tenho me desviado de nenhum deles, mas eu ainda sinto que falta algo. E Jesus lhe falou assim: sim, ainda te falta algo. Vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Você acha que Jesus queria que aquele homem perdesse a sua riqueza, distribuísse a sua riqueza? Claro que não. Só que Jesus falou que estava dentro do coração daquele homem, a ambição pela sua riqueza. O coração daquele homem não estava em Deus. O coração daquele homem estava nos seus bens. Tem pessoas que o coração dela está no carro. Ninguém pode tocar no carro daquela pessoa. Ninguém pode mexer naquele carro. Ninguém pode andar com aquele carro. Você já viu pessoas cheias de orgulho desse jeito? Ninguém pode entrar na casa daquela pessoa, tá? Aquela pessoa é uma pessoa ambiciosa. O coração dela está nos seus bens materiais. Como também você já viu outras pessoas tão simples, tão humildes, tá? Tem um carro novo, a familiar pega o carro, viaja com o carro, e ele está ali feliz, alegre, paciente, cauteloso, entendendo ele que tudo que tudo que ele tem, quem dá é Deus. Então, a terceira pessoa é a pessoa que é o espinho que foi jogado. Aqui, ó, o que foi semeado entre os espinhos, ou seja, a semente, na verdade, que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra de Deus. E realmente é isso que acontece. As pessoas que são desesperadas pelas riquezas, pelos bens materiais, toda a palavra de Deus que ela recebe, essa palavra é sufocada pelas preocupações do dia a dia daquela pessoa, pelo desespero daquela pessoa. E sempre ela permanece como uma pessoa vazia do Espírito Santo, vazia de Deus. Continuando para finalizar, diz assim, versículo 23, completando, a fascinação das riquezas a sufocam a palavra e ela fica infrutífera, ela não tem fruto nenhum. Mas o que foi semeado em boa terra, a quarta semente, é o que ouve a palavra, compreende a palavra, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, a pessoa que ouve com cautela, com paciência a palavra de Deus, esta pessoa, ela tem frutos que se multiplicam todos os dias em sua vida. Todos os dias. E tem pessoas que ela tem tempo para tudo. Ela tem tempo para os filhos, tem tempo para a família, tem tempo para trabalhar, tem tempo para mexer no celular. Ela só não tem tempo para Deus. Ela tem tempo para tudo, mas ela não tem tempo para Deus. E ela quer que Deus tenha tempo para ela. E quer que Deus coloque ela como prioridade. Veja só uma pessoa dessa. Você acha que uma pessoa que tem essas atitudes, ela realmente vai ser abençoada? Ela não vai ser abençoada. A pessoa que coloca Deus como último na sua vida, da mesma forma, mesmo sendo Deus justo e misericordioso, ele vai agir com justiça e vai deixar a bênção por último para você. Coloque Deus como prioridade, compreenda a palavra de Deus, entregue a Ele a sua vida de corpo, alma e espírito. Ao amanhecer, fale com Deus. Ao entardecer, fale com Deus. Ao anoitecer, fale com Deus. Mostre para Deus que Ele é
prioridade na sua vida. E sendo ele prioridade, ele vai te abençoar. Ele vai te honrar cada vez mais. Coloca isso no seu coração. A Bíblia diz que Davi, ele não era segundo o coração da riqueza, ele não era segundo o coração de guerra, ele era segundo o coração de Deus. Por isso que Davi chegou aonde ele chegou. Se você quer crescer espiritualmente e financeiramente, tenha o seu coração direcionado para Deus. Coloca isso no seu coração. Tenha o seu coração direcionado para Deus. Tá bom? Nós vamos realizar neste momento a oração final dessa live. E como eu já falei para vocês, se você guardou a palavra de Deus, essa palavra, se você compreendeu essa palavra, ela vai te abençoar e vai te dar frutos e mais frutos. Eu não sei se vocês estão ouvindo esse barulho de chuva, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muita chuva, muita bênção, graças a Deus. Deus tem abençoado aqui esse estado maravilhoso, tá bom? Meus irmãos, se vocês desejam nos mandar mensagem, mandem mensagem pelo nosso WhatsApp. 44991 43 80 22. 44991 43 80 22. Nosso WhatsApp está aqui desde o começo do vídeo. É só vocês salvar o nosso WhatsApp e mandar a sua mensagem, tá bom? Vamos entrar em oração, vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai querido e amado, diante da Tua presença, ó meu Senhor, entregamos a nossa vida e esperamos confiantemente pela Tua direção. Meu Deus, tira dos nossos corações as preocupações desse mundo. Meu Deus, o desespero, a ansiedade pelas riquezas. A Tua palavra é tão maravilhosa e ela nos diz: não andais ansiosos pelas coisas deste mundo, mas tenham ansiedade pelo reino de Deus, para ser salvo, para ser liberto, para que a paz do Deus de Israel possa reinar em vocês. Então, meu Pai, que estas palavras se cumpram em nossas vidas. Guarde os nossos corações, meu Pai, para que eles possam ser cheios da Tua palavra, ser cheios dos Teus ensinamentos, meu Senhor. Guarde o coração de cada uma destas ovelhas que estão nos acompanhando, pois a Tua palavra diz, meu Deus, que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas, meu Pai, nos serão acrescentadas. Então que o Senhor acrescente cada vez mais em nossas vidas essas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Olha que chuva abençoada, chuva de bênção. Que Deus dê essa chuva também sobre a sua cidade, sobre o seu estado, tá? Se não estiver chovendo, mas se o seu estado for um dos estados que foram alagados, que Deus possa guardar a vida de vocês e protegê-los e livrá-los de todo mal, tá bom? Deus abençoe a todos, meus amados. Lembrando que amanhã eu estarei ao vivo, 19 horas da noite, terça-feira, 19 horas da noite. Deixe nos comentários dessa live os seus pedidos de oração, o seu nome, o nome do seu familiar, dos seus filhos. Comente, mas comente com muita fé. E se você não é inscrito no canal, clique nesse nome vermelho, inscreva-se e se torne um inscrito do canal. E compartilhe essa live para 7 pessoas da sua família, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Família na mesma fé, tá bom? Deus abençoe, meus amados.